Seguinte, a patrocinadora aqui do canal, GB Design, pediu pra avisar pra vocês que agradece pelo apoio que vocês deram à empresa. E eles, como agradecimento, vão lançar um curso multiplataforma pra você que pensa em ganhar vida como design, fazer aquele dinheiro extra. E as aulas vão acontecer no mês de março e eles me convidaram pra ser um dos professores pra ensinar o meu conhecimento em Vegas e Photoshop. Então, se tudo der certo, eu vou ser um dos professores que vai te ensinar a como criar diversos efeitos, um corte simples, a manipulação de imagem. Então, se prepara pra fazer a sua inscrição que as aulas começam em março. Te vejo lá. 18 horas depois do upload do meu vídeo falando sobre o Medieval Roleplay, o dono do servidor me respondeu e entrou em contato comigo. A gente teve uma conversa totalmente amigável, ele adorou o vídeo que eu postei aqui no canal. A gente entrou em call privado no meu Discord e o maior problema é porque o inglês dele é muito ruim, então o sotaque de russo atrapalhava muito a conversa. Porém, a gente continuou ali a nossa conversa, eu falei pra ele que tinha interesse no Medieval RP, falei que tinha algumas dúvidas a respeito do servidor e perguntei se ele poderia tirar algumas das minhas dúvidas. Inclusive, eu tive que perguntar sobre o mobile. É difícil a gente ter conversa com esse tipo de gente, então quando a gente tem essa oportunidade a gente tem que aproveitar e tirar todas as dúvidas. E olha só, logo de cara eu perguntei pra ele se ele tinha interesse em vender o servidor e ele falou pra mim que se tivesse uma proposta boa era possível ter uma negociação. Eu perguntei se ele queria me vender em euros ou se ele queria me vender em criptomoedas. Eu particularmente preferia comprar o servidor em criptomoedas porque ali fica melhor de eu realizar o pagamento, porque até mesmo eu não uso o PayPal, que é o aplicativo que faz transações para outros países. Porém, ele disse que depois a gente discutia sobre esse assunto de uma possível venda do Medieval Roleplay. Então, meu mano, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a chegar aos 41 mil inscritos, falta somente 200 subs. Conto demais com seu apoio. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aqui você encontra um conteúdo totalmente diferente do que você está acostumado relacionado ao SAMP, e um abraço especial aos membros do canal. E se você puder, entre para nossa família, você vai ser muito bem recebido por todos, fora que você ganha diversos benefícios por isso, e vai me ajudar bastante. Como eu estava dizendo, eu tive um contato com o dono do Medieval Roleplay, o nome dele é Allstep One. A gente discutiu um pouco sobre a venda do servidor, como eu falei, e bom, ele pediu autorização para poder me mostrar de próximo como que funcionava ali o mapa, não só o mapa em si, mas o universo que tudo funcionava. E olha só, com certeza foi uma das experiências mais incríveis da minha vida dentro do SAMP. Infelizmente eu não tenho nenhuma gravação, mas o Léo Gamer, meu amigo, youtuber aqui de SAMP, ele estava na call comigo e ele presenciou tudo. E também eu posso provar que eu tive acesso ao GTA do próprio servidor, enviado por ele mesmo, porém eu não consigo logar no servidor, consigo apenas usar o GTA Medieval. Como eu já tinha explicado, o mapa funciona na versão 0.3 DL, e é necessário que você faça o download de todos os modos para logar e encontrar o mapa. Mas eu usei o GTA na versão normal do SAMP e testei um pouco lá. Em outra oportunidade pode ser que eu traga o GTA para vocês conferir de próximo como que ele funciona. Ele me mostrou como que foi feito toda a importação, como que ele faz para criar esses modelos 3D. Sabe o Supreme Roleplay, o mapa do GTA 4 e outros servidores que usam mapas novos? Pois é, ele me mostrou como que faz para que possa ter o mapa de qualquer jogo dentro do SAMP. O Allstep One ele é um profissional em criar cenários para diversos jogos. Ele me mostrou um mapa que ele estava fazendo para o CSGO, um mapa baseado naquela missão que é feita em um barco no Call of Duty Modern Face, o Modern Warfare. E basicamente ele me mostrou como que se faz tudo. Ele disse o seguinte: você primeiro precisa ter acesso aos 3D do jogo. Após ter acesso a todos os 3D, a pior parte já passou. Depois disso é necessário apenas que você corrija os polígonos da estrutura para tentar reduzir, para que possa obter um objeto com menos polígonos e textura otimizada. É mais ou menos isso que ele falou, na tradução não fica tão legal. Eu também não sei explicar perfeitamente a respeito disso, mas meio que é só obter os objetos, fazer algumas modificações e depois tentar fazer algumas alterações para que possa ser usado no SAMP. Como a gente sabe, o SAMP aceita objetos do estilo DFF e TXD. Então, teoricamente, o que é preciso é apenas que você transforme esses objetos nessas estruturas. Então, depois disso, você já obteve os objetos 3D. Então, chegou na parte onde você pode pegar o objeto por completo e aplicar a textura nele. Vamos supor que a casa do CJ seja substituída pela praça do GTA V. Então, basicamente, a casa do CJ agora é a praça do GTA V. Óbvio que precisa fazer algumas alterações na colisão do objeto para que o objeto possa identificar o play, para evitar que o objeto seja uma praça com colisão da casa do GTA San Andreas. Eu acho que vocês conseguiram compreender mais ou menos o que eu tô querendo falar. Mas ele falou que prefere transformar todos que ele vai utilizar na criação em novos objetos. Como a versão 0.3 DL aceita isso, então não ocorre de precisar fazer uma substituição de objeto dentro do GTA. Ele simplesmente consegue incluir novas texturas e obter elas dentro do jogo. O mapa que nós vimos medieval, ele disse que utilizou como base o jogo Skyrim, um jogo medieval que faz muito sucesso por ser esse formato de RPG
expansivo e também por ser o jogo favorito deles criadores. Então chegamos no seguinte fato: todo mapa não é um único objeto ou feito substituições. Tudo ali foi feito por eles mesmos. Eles tiveram que fazer toda a importação dos objetos para dentro da versão 0.3DL e mapearam o cenário inteiro. Todo aquele mapa eles fizeram à mão. Quando eu disse no meu vídeo anterior que isso é algo fora da nossa bolha, é porque realmente é algo muito grandioso. Imagina você que sempre foi acostumado com os cenários padrões do GTA, começa a criar um novo cenário totalmente medieval, levando em conta que é a sua primeira vez fazendo isso. Imagina a dificuldade e horas gastas para fazer todo aquele mapa. Bizarro. Eu tenho que parabenizar os russos por sua capacidade de criar esse tipo de coisa. Realmente é algo que, quando é entregue a você, é algo que leva horas para ser digerido. Eu sei que eu já posso ter falado um pouco sobre esse projeto, como que ele é incrível, e eu vou te falar uma coisa que eu perguntei sobre a possibilidade de termos uma suposta versão mobile. E olha só, ele me respondeu o seguinte: não é possível de ser feito na versão 0.3DL, porque não é compatível com mobile, mas existe uma forma. É apenas necessário que nós convertemos para a versão PL do SAMP. Então aquilo que foi dito no vídeo anterior sobre um dia termos esse servidor com o mapa medieval, em breve isso vai ser uma realidade. Eu não vou contar tudo para vocês hoje, mas o que eu posso dizer é aguardem. Em breve nós vamos ter novidades relacionadas ao medieval roleplay, tanto aqui na América do Sul quanto na América Central. E eu presenciei muita coisa nessas últimas 24 horas, realmente é muita coisa para mim estar digerindo, mas eu nem sei como eu posso dizer, mas eu quero agradecer pela equipe do Medieval Roleplay ter me respondido, ter entrado em contato comigo e tentado ali um diálogo para que a gente pudesse chegar nesse acordo e pudermos ter um apoio, porque como eu falei pro mano lá, ele tem total meu apoio no que ele precisar suporte aqui no Brasil, eu vou estar dando essa moral para ele. Então eu incentivei o cara a trazer o servidor aqui para a América do Sul. Como meu vídeo teve um grande aceitamento do público, isso mostrou que eles deveriam continuar com a ideologia e tentar expandir para outros países. Porém, rapaziada, eu tive uma informação aqui privada, eu queria muito poder contar essa informação para vocês, mas aguardem. Tem outra parada muito grande relacionada à Europa aqui para a América do Sul. E o primeiro país que vai ser a sede desse servidor é o Brasil. Não quero comentar mais nada relacionado a isso, mas comenta aí o que você acha, qual vai ser esse servidor que vai vir para a América do Sul, o servidor que nós vamos estar abraçando aí no Brasil. Com certeza eu quero trazer esse conteúdo para vocês o mais rápido possível, porque eu tenho no meu ponto de vista que vai ser um servidor, irmão, vocês vão adorar. Só aguardem e sim, vai ter que ter a versão mobile, a gente vai ficar no pé, trazer todo esse conteúdo. Então, Mendão, eu te vejo na próxima. Se já chegar até essa parte do vídeo, quero te agradecer de verdade aí. Tamo junto, você é brabo. Se puder, se inscreve no canal, falta, rapaziada, 200 inscritos pra gente atingir a nossa meta dos 41 mil subs, demorou? Te vejo na próxima, tamo junto, é nóis. Valeu e fui.